Hi. Let's listen to the music, relax, and have fun. Hi, this is Kelly Clarkson. Hi, this is Madonna. Hi, we're the Sugar Babes. Hey, I'm Mariah Carey. Hi, I'm Robbie Williams. Hi, this is Paul McCartney. Hey, this is Kylie. 88.8 FM. A melhor música passa aqui. Passa a melhor música e passam também entrevistas que visam interessar e sensibilizar todos aqueles que vão estando a acompanhar a vida cultural da região. E no que diz respeito a essa vida cultural e à vida musical, vamos começar com um verão especial. Aliás, é sempre assim, já nos habituaram e ainda bem que se tenha mantido ao longo dos anos. Tenho comigo Nuno Barcelos. Nuno, boa tarde. Ele Olá. É programador dos Concertos L da estalagem da Ponta de Sol, todos os conhecem assim. São os concertos que levam milhares até à Ponta do Sol ao longo do verão. Os concertos vão já começar este sábado e têm mais uma vez uma lista de luxo de convidados e convidadas com um conjunto de sonoridades que foram, por certo, programadas para agradar a todos aqueles que por lá se vão passear e passar, mas acima de tudo também porque o Nuno já nos habituou a uma programação onde a surpresa, ainda que seja uma sonoridade estranha ou ainda que não estejamos habituados àquele compositor e o artista, vale sempre a pena conhecê-los. Nuno, como é que tu te preparas para uma programação que depois reúne, enfim, na deadline, no fim, artistas como aqueles que este ano vão passar pela Ponta do Sol e começam já no próximo sábado com uma estreia nacional? Exatamente, já começamos no próximo sábado. Antes de já, Celina, quero agradecer aqui o convite para virmos partilhar um pouco este programa. Sempre muito bem-vindo. Olha, costumo dizer, para te dar uma ideia, nós já estamos a fechar o primeiro concerto de 2019. Portanto, isso já é uma resposta mais direta. E é assim que nós nos preparamos, digamos, quase como aquela história que se dizia na escola que quando um estudante estuda todos os dias, depois não precisa de se preparar para o exame. Nós nos concertos fazemos um pouco isso. Isto há muito amor à música, não é? Há muito amor também às novas tendências. Isto claramente nós nos assumimos como tal, como um festival de música de novas tendências e de música independente, mas também das novas tendências. Penso que para aí 70% dos artistas que se apresentam este ano nos Concertos L têm disco lançado no ano de 2018 ou no final de 2017. Portanto, mesmo o novo do novo. É um pouco isso. É um formato completamente diferente do que se faz cá na região, como sabem. E é assim que se prepara, com muito amor à música, à arte em geral, não é? E é um ano de preparação. E tentamos, obviamente, sempre encontrar esse equilíbrio entre a novidade, onde também a música portuguesa, o cancioneiro português e o PALOP, nomeadamente os países africanos que falam português e o Brasil, onde estão sempre presentes. Nós gostamos imenso. Eu, pessoalmente, como programador, tenho um amor enorme à nossa língua e a todos os que falam a nossa língua e que cantam a nossa língua. Principalmente eu, que tenho um apreço enorme pela música do Brasil, porque o Brasil, às vezes as pessoas colam-se muito aos clássicos e aos Caetano Veloso e afins, que são os gigantes da música brasileira, que eu adoro também, mas às vezes é preciso as pessoas descobrirem o Brasil é um país tão rico a nível de musical, que tem projetos musicais em todas as áreas, em todos os géneros, a embolir. São tantos que é quase impossível. E então a música independente de São Paulo está mesmo muito forte. E então nós também nos Concertos L também tentamos trazer esse lado. Como é que tu chegas até esses artistas? Podemos, por exemplo, começar pelo próximo sábado, em que vamos ter a presença de uma poeta e compositora brasileira, Yara Renault, ela que, enfim, já é conhecida em termos do seu país, também em termos internacionais, mas que não é um nome que se ouça à primeira, pelo menos no nosso universo de ilha, e se diga, sei quem é. Como é que tu chegas a estes nomes? Bom, isso obviamente há um gosto associado, há uma linha determinada em relação aos Concertos L desde o início, que as pessoas sabem, que é também procurar estes cantautores e estes grandes compositores. Eu tenho que repetir esta palavra, grandes compositores, que muitas vezes não têm esse conhecimento. Tu referiste muito bem, e sim, tu sabes que a Yara Renault é muito grande no Brasil, mas também em nichos.
tu não falas com um brasileiro típico, e ele também provavelmente não sabe quem era a Renault. A área Renault é muito conceituada na área underground de São Paulo e do Rio de Janeiro, e tem trabalhado com os grandes, tem reconhecimento dos grandes, nomeadamente tem gravado com, inclusive, olha, interessante, um dos músicos que vai estar cá na Madeira a acompanhá-la é um dos músicos do Caetano Veloso, que é da Banda C. A Banda C, para quem não sabe, é uma banda... É minha. Exato. A Banda C é uma banda de São Paulo, per se, que está cimentada na área do blues e do jazz e da eletrónica, e que produziu e trabalhou nos últimos 3 álbuns do Caetano Veloso, nomeadamente aquele grande álbum Abraçasse de 2015, foi a Banda C que teve com eles em produzir o disco e a fazer a digressão. E há sempre um grande respeito quando, pelos compositores e pelos músicos, Sim. entre pares, particularmente quando se apercebem que há uma honestidade intelectual e musical, uma verdade em cada um dos músicos. Essa verdade passa também no que diz respeito ao universo brasileiro, mas também ao universo latino. Sim, e a qualquer outro universo a nível internacional. O nosso é muito mais especial. Por essa verdade, relativamente ao estilo que se resolveu abraçar. Isso vai desde a eletrónica até ao funk, até ao blues, e também a esta música mais underground que vai povoando muitas vezes as grandes urbes, mas que depois também vai saindo, vai fluindo para os espaços menos urbanos, nomeadamente para pessoas como nós que sentimos esta necessidade de ir beber a estes ambientes. Há curiosamente um programa agora ao nível da RTP do Branco, em que ele se desloca a um conjunto de cidades, nomeadamente da América Latina e de outros pontos do globo, Ásia, para tentar perceber ao nível da eletrónica como é que e também quando se vai ver o programa é um pouco isto que estamos aqui a conversar, passa por tudo, passa pelos ritmos mais puros de cada um dos países, porque as raízes acabam por estar na base da formação musical da maior parte dos músicos, e depois há cada um a explorar o seu lado, enfim, em termos pessoais e em termos de gosto. Mas notas muito isto também, quando falamos da Mayara Renault, falamos também de um conjunto variado de artistas em Portugal, que trabalha nas mais variadas áreas e que, enfim, depois tem um cabeça de cartaz. O Caetano Veloso será um cabeça de cartaz para uma determinada exposição das sonoridades que vêm do Brasil. Sim, totalmente, e é engraçado dizer isso. Ela, por exemplo, faz muito isso. Eu reparei que em muitos festivais no Brasil, aqueles mais generalistas, ela acompanha sempre um cabeça de cartaz, porque a Yara Renault ainda é uma cena muito underground. Quando eu digo underground, digo para o Brasil, para o universo que é o Brasil. Estamos a falar, obviamente, de 20, 30 mil pessoas para esses concertos. E aí ela faz sempre o pré, fez o último concerto de Elsa Soares lá no Rio de Janeiro, ela fez a primeira parte e vamos para aí afora. Portanto, no fundo é esse respeito que nós tentamos ter nos concertos dela em relação aos compositores, que não dependem um pouco desta máquina de promoção da música comercial. E quando digo isto, já o disse muitas vezes, nada contra a música comercial, há muita coisa boa a ser feita, mas às vezes dá uma sensação quase que os grandes compositores só conseguem esse tal reconhecimento mais universal quando eles, quando já têm 30 anos de carreira. Por exemplo, as pessoas hoje em dia, toda a gente adora e ama o Caetano Veloso. O Caetano Veloso precisou de chegar aos 45, 50 anos para toda a gente adorá-lo. E ele, durante 30 anos, também tocava panicho. Portanto, portanto, há um bocado essa sensação. E o que nós tentamos fazer com os concertos dela também é isso. São artistas que percebem que têm trabalhos de extrema qualidade. No caso da Yara Renault, já não é nenhuma principiante, já vai no 5º disco, mais de 100 músicas gravadas. Portanto, já estamos a falar de uma carreira de mais de 10 anos. E portanto nós decidimos, não vamos esperar para estes músicos terem 30 anos de carreira para serem um Caetano Veloso, porque eu não tenho dúvida que com pessoas como a Yara Renault, obviamente ela tem uma sonoridade muito diferente. Ela vai buscar, apesar de ir buscar o cancionário brasileiro, vai buscar influências punk, eletrónica e jazzísticas, tem alguma linguagem um pouco agressiva, fala muito sobre sexo abertamente, sobre a emancipação da mulher. Aliás, ela tem uma música que se chama Mama-me, que é sobre a emancipação da mulher, em que elas estão literalmente as mulheres todas com os cheios à mostra. E acho que sim, acho que temos que falar das coisas naturais sem acharmos que é pornográfico. Eu acho que se pode falar das coisas desde que sejam contextualizadas, não é? Desde que sejam contextualizadas, não é? Exatamente. E que o som bem. Eu sei que de repente o título agora aqui em antena, eu de repente fiquei a pensar, são 2 da tarde ou 2:30, não foi a melhor altura, mas se contextualizarem e verificarem o vídeo e perceber a contextualização, as coisas é preciso fazer esse estudo dos artistas também. Sim, totalmente, claro. Mas sabes que há muito feeling também, tentar perceber, há uma pesquisa muito grande e também temos, como costumo dizer, é preciso pesquisar muito para depois Mas o objetivo é animar
o objetivo dos concertos L, quando estás a programar, é fundamentalmente trazer uma animação àquele espaço, que é um espaço por si só belíssimo, mas criar também aqui uma abertura da instituição, que é uma instituição privada, a estalagem da Ponta do Sol, e aqui também criar uma abertura, proporcionar não só aos clientes esta possibilidade. Eu imagino que hajam já clientes que marcam obrigatoriamente para estarem com alguns concertos, para poderem assistir a alguns dos concertos, mas também esta abertura ao... Celina, se me permites, o grande objetivo dos concertos L para já é trazer aquilo que nós não temos na região. Nada contra, acho que há muita coisa boa a acontecer na ilha, mas ainda estamos muito direcionados para a música popular e comercial. E quando se diz, já existem alguns produtos, são muito poucos, ainda não há essa parte desperta. O madeirense, tipicamente, para ouvir novas sonoridades ou os discos novos, demora algum tempo a se habituar e a ter isso como hábito. E portanto, sim. E atenção, não só na Madeira, no mundo inteiro, mas estamos aqui na Madeira. E então o grande objetivo dos concertos L é, nos vários géneros musicais, trazer músicos de excelência. Eu não escolho nenhum músico que eu não sinta que é incrível. E isso, eu como programador, ponho as minhas mãos no fogo. Eu ainda não vi nenhum desses artistas ao vivo, mas passam horas e horas a ouvir para perceber que este músico na sua área, porque a seguir, já vamos falar disso, porque a seguir vamos para o jazz, a seguir vamos para... Estamos a falar, por exemplo, da Sete de Julho de Christopher Lowe. Também é uma estreia nacional. Também é uma estreia nacional. O Christopher Lowe é um dos concertos mais desafiantes da programação deste ano, porque estamos a falar de um artista muito conceituado da Noruega, que toca em bandas emblemáticas e ganham 4 Grammys noruegueses, que nem eu sabia que existia Grammys noruegueses. Para quem não sabe, o famoso... Para quem não sabe, eu não sabia também. Os famosos prémios Grammy, também a instituição depois define Grammys nacionais de cada país. Isso é uma coisa que eu não sabia, descobri este ano. Pronto, não sei se sabias, Celina, mas é assim. Quando ele disse, eu ganhei 4 Grammys noruegueses, eu pensei, eles devem ter lá uma instituição que dá um prémio que se chama Grammys. Mas não, é a própria instituição Grammy que depois dá às várias nacionalidades. Resumindo, ele é realmente um compositor muito, muito conceituado, porque ele também faz as bandas sonoras de muitos filmes noruegueses, e ele apresenta-se a solo, com uma tuba, com uma guitarra elétrica que toca com um arco de violino, com um trompete e toda uma série de sintetizadores e pedais. E ele faz todo o universo sonoro, que é uma autêntica viagem ao universo. Às vezes o som da tuba parece um som de uma baleia em Marte. Olha, eu nem sei como dizer isto. São sons experimentais. É desafiante, mas é um experimental melódico. As pessoas perceberem, não vai àquele experimental extremo do Madeira Dig, como as pessoas conhecem, é um experimental melódico com muita melodia. Eu estou muito interessado a ver um concerto, admito que foi um dos concertos que quando eu preparei para este ano percebi que ia ser um dos grandes desafios para o ouvido do público, mas eu acho que aí está, é isso que nós queremos com os concertos dela, que as pessoas aprendam a ouvir novas sonoridades também, não é? É um pouco isso. Pá. Estamos a falar com o Nuno Barcelos, ele que é programador dos concertos L que começam a inundar a estalagem de São Vicente, a estalagem da Ponta do Sol. Da Ponta do Sol. Não sei a que propósito é que fui buscar agora São Vicente. São estalagens, tudo mas bem. E fica naquele lado da ilha também. Eu não conheço essa. Tenho que ir conhecer. Deve sim, ser para conhecer. É gira. Acho que sim, também. Mas não, a estalagem da Ponta do Sol, que é o local habitual, paradisíaco e já palco habitual também para muitos madeirenses que já os integram no seu verão. É claro que já há um público-alvo. Há pouco lia que no Rock in Rio já não são bem as bandas que andam a fazer a batida, é mais o público que faz a batida das bandas. A dada altura, na Ponta do Sol, isto também acontece. A dada altura, o público envolve-se de tal maneira que já artistas e público criam uma nova batida sobre as apresentações. Se eu te perguntasse, Nuno, isto agora poderíamos ficar aqui a explorar cada um, dos artistas, mas enfim, são grandes nomes. Mas se eu te perguntasse um nome, assim, tu que tens um carinho especial por todos eles, sim, claro. Um nome que tu dissesses é mesmo imperdível, conseguias avançar ou nem? Não conseguia. Eu conseguia avançar com 3 muito rapidamente. Não sei o tempo tanto que ainda temos. Ainda temos pelo menos 10 minutos. 10 minutos. Só para relembrar que naturalmente nós deixamos a nossa programação muito bem esquematizada a nível de informação, por sabermos que é mesmo música nova e que 90% dos nomes as pessoas não conhecem. Nós temos o nosso website, que é o pontadosol.com, na parte de eventos do hotel Concertos L. Lá
lá, cada artista está numa caixa, que é só clicar, tem texto e tem 2 vídeos do YouTube para as pessoas perceberem o que é cada artista. Eu costumo dizer às pessoas para para quem ainda não conhece os concertos dela, ou porque viam um artista ou outro, que isso não seja impedimento para dizer, ok, isto não é a minha praia, não estou muito interessado na programação. Nós fazemos questão que os 12 concertos vá buscar também vários públicos, desde os mais tradicionais aos mais contemporâneos, aos mais de gosto. Nós temos jazz puro, com a Maria João e com o André Santos. Vamos ter problemas de espaço para estes dias. Não sei, esperemos que sim. Mas depois temos coisas eletrónicas, como coisas de rock, como coisas de novas sonoridades, como já falamos, de Christopher Lowe. Mas se me perguntasses quem eu daria aí um destaque, olha, o Admar Castaneda é um gênio da harpa e é um dos artistas mais difíceis que nós tivemos para conseguir. É um gigante. A harpa é um daqueles instrumentos absolutamente apaixonantes. Sim, e se formos a ver a nível dos artistas mais, por exemplo, a nível do mais importante, o Admar Castaneda e o Guilherme Moret são os mais. Estamos a falar Carnegie Hall, Nova York, escutado 3 dias seguidos. Estamos a falar de vencedores do Grammy, mesmo geral. O Guilherme Moret, agora já me esquecer aí o nome. Grégoire Marais, que faz parte da banda do Herbie Hancock, não é? Que é nada mais nada menos do que a grande referência do jazz mundial. 1 de agosto. Eu não perderia esse concerto, quer se goste de jazz ou não, porque o Edmar Castaneda, com a sua harpa, consegue tocar samba, consegue tocar sons latino-americanos com a harpa. Ele é tão virtuoso, é mesmo uma coisa de outro planeta. Quero destacar a Sara Tavares, que as pessoas, nós lembramos sempre da Sara. Nós lembramos sempre da Sara Tavares do tempo da Chuva de Estrelas e vou chamar a música. Não, agora já anda aí. Ela avançou tanto sim, e ela tem este disco, é o último disco, é final de 2017, na minha opinião, um dos melhores discos nacionais de 2017, feitos em Portugal, produzido pelo Branco e o Calaf dos Braca São Sistema. Aliás, ela que acaba por ter uma performance no Festival Eurovisão, exatamente com o Branco e com a Mayra Andrade. Exatamente. Eles 3 que combinam tão bem em termos de diferentes formas de abordar sonoridades. Exatamente. E eu não perderia esse concerto, porque a Sara Tavares é uma voz muito querida a todos nós portugueses, mas ela mais que isso vem com um disco fabuloso, com muita eletrónica também, com muitos sons de Cabo Verde, vem com a banda completa. Eu acho que é um disco mesmo, para quem ainda não conhece o último disco, que saiu em novembro de 2017, é mesmo a não perder. Portanto, eu destacaria isso. Eu estou a nível de cancioneiro português, o Tatanka, vocalista dos Black Mamba, que já tiveram cá, está com um disco muito pessoal, é um disco muito dele. Não é nada a ver com os Black Mamba, é um disco mesmo que ainda não saiu, que vai ser em outubro e que vamos ter a oportunidade de ver o disco na totalidade cá na Madeira. Portanto, temos este cancioneiro português e depois temos essa parte eletrónica que já referi, o Perri, por exemplo, que é estreia nacional também, que é um formato eletrónico mais denso, que vai buscar o universo de Portishead, o universo de David Lynch. Ele vai estar cá no dia 1 de setembro. Que será uma estreia nacional também, artista francês. Eu também não perderia. Os vídeos são muito fortes, é uma sonoridade muito diferente do que estamos habituados a ouvir cá na Madeira. Bom mesmo é inscrever-se nos concertos todos. Vá. Sim, bom mesmo é inscrever-se nos concertos todos. E como é que se faz isso? Vá? Sobretudo porque estamos mesmo na reta final do nosso. Já estamos no final. Vamos tentar perceber agora, relativamente às inscrições, relativamente ao modo como se pode participar, para os nossos ouvintes eventualmente menos habituados a estas andanças dos concertos L, como é que tudo é possível para um cidadão comum? Pois, é isso. Relembremos as pessoas que realmente têm mesmo que marcar presença, e existe 3 formas ou 4 formas. Naturalmente no site onde eu referi, onde tem a caixa com os artistas e é possível conhecer um pouco de cada um, por baixo tem um formulário automático que a pessoa só põe o nome, o e-mail e o número de pessoas que vai consigo. E depois tem o Facebook da estalagem, tem o próprio número de telefone, podem ligar para lá e nós aceitamos a reserva. Também o próprio Messenger do Facebook da estalagem. O que é preciso relembrar é que os concertos abrem de 2 em 2, isto é, não é possível se inscrever para setembro. Neste momento estão abertas as listas para o dia 30 da Yara Renault e o dia 7 do Christopher Lowe. Assim que a Yara Renault terminar este sábado, no domingo abre automaticamente o seguinte, e portanto é um pouco essa lógica. E isto é uma lógica que no passado, pois as pessoas abrem ao domingo, abrem assim que um termina, o outro abre, e sempre duas listas abertas. Isto é uma lógica, porque no passado muitas pessoas inscreviam-se, por exemplo, ao último concerto em outubro e depois não apareciam, não pode ser. Portanto, relembramos criar aí alguma dinâmica também de responsabilidade de que a pessoa quer realmente ir, porque depois às vezes há aqueles concertos que esgotam, é injusto para as pessoas que querem ir e depois não vão para aqueles que se inscreveram, não é? E eu garanto que há muitos em que as pessoas querem mesmo muito ir. Esperemos que sim. E só para terminar, e está associado a um consumo mínimo de 7 euros no bar, que tem que ser pago na porta, portanto é um
valor simbólico para o formato que estamos a oferecer, mas também é essa lógica de responsabilização da presença. Com certeza. Nuno, estamos mesmo sobre o final desta nossa entrevista. Fica essa referência de que se pode passar pela página da Estalagem da Ponta do Sol, linkar diretamente para os concertos Zell e poder ficar informados sobre cada uma das bandas e sobre também, e se calhar também agora aqui fomentar um pouco da cultura musical no que diz respeito a cada um de nós, porque é sempre interessante percebermos que sonoridades é que vão marcando os ritmos contemporâneos a nível mundial. Agradecer-te imenso a tua presença, dizer-te que é sempre um gosto, que se calhar vamos ter que marcar aí mais uns espaços novos para discutirmos alguns outros assuntos que tenham a ver com música, mas esta é de facto sentes que esta programação Concertos Zell é uma lufada de ar fresco na programação geral dos concertos de verão da nossa região? Sim, isso não tenho dúvidas. Agora, obviamente, eu sou suspeito para falar que sou programador, mas sim, se formos a ver, naturalmente, os municípios e as casas de espetáculos cá na região geralmente vão para um formato mais comercial ou popular, não é? E aí percebe-se que às vezes têm massas e etc. Nós também, isto é cada macaco um sagalho, obviamente. Nós, como não trabalhamos com massas, temos um jardim pequeno e queremos trabalhar neste nicho, sim, obviamente, comparado para todos os outros espetáculos de verão na Madeira ou no ano todo, sim, obviamente, com os Concertos Zell é completamente uma lufada de ar fresco. Ou não teríamos 4 estreias nacionais, que são 4 artistas que já são, não são provavelmente artistas que lançaram uma música que nós fomos buscar. São artistas que já têm vários discos e que estreiam-se em Portugal cá este ano. Para dar um exemplo, o ano passado a Seve da Lisa, que foi a nossa estreia nacional, depois foi tocar ao Vodafone Mesh Fest, teve concerto escutado, e vai tocar agora no Superbox Super Rock, e tocou pela primeira vez em Portugal, foi cá na Madeira. Portanto, isto sem presunção, sem agora estarmos aqui naquela lógica, lá está não, as verdades são passaditas nesse sentido em que nós fazemos esse esforço, tentar perceber estas novas tendências que vão arrebentar a seguir, e acho que sim, acaba por ser uma lufada de ar fresco, e gostávamos imenso, mais uma vez, contar com a confiança do público da Madeira, que assim tem sido estes anos todos, tem-nos acarinhado imenso, muitas vezes até as pessoas dizerem, olha, nem sei o quê, mas venho porque eu quero ver e sei que vou gostar. Eu acho isso fantástico, portanto esperamos poder continuar a ter esse espírito de aventura da malta que nos visita, porque é isso que se quer, não é? É bom consumir as coisas sem preconceitos ou conceitos. Eu acho que nem sequer é preconceitos, sem os conceitos. Olha, vamos ouvir uma coisa nova. Se não gostar, pronto. Acho que sim, confiem em nós, pá, e agradecemos essa confiança, pá. Só temos a dizer isto. E eu que agradeço a possibilidade de conversar contigo este bocadinho. Obrigado, um prazer. Também garanto que vamos continuar na JMFM a divulgar esses concertos ao longo de cada fim de semana, também com esse dar a conhecer estas novas sonoridades contemporâneas. Encontramos-nos por lá então, no próximo sábado. Sim, senhores, pá. Obrigado. 88.8 FM. E na Madeira. E então o grande objetivo dos Concertos Zell é, nos vários géneros musicais, trazer músicos de excelência. Eu não escolho nenhum músico que eu não sinta que é incrível. E isso, eu como programador, ponho as minhas mãos no fogo. Eu ainda não vi nenhum desses artistas ao vivo, mas passam horas e horas a ouvir para perceber que este músico na sua área, porque a seguir, já vamos falar disso, porque a seguir vamos para o jazz, a seguir vamos para... Estamos a falar, por exemplo, da 7 de julho de Christopher Lowe. Também é uma estreia nacional. Também é uma estreia nacional. O Christopher Lowe é um dos concertos mais desafiantes da programação deste ano, porque estamos a falar de um artista muito conceituado da Noruega, que toca em bandas emblemáticas e ganhou 4 Grammys noruegueses, que nem eu sabia que existia Grammys noruegueses. Para quem não sabe, o famoso... Para quem não sabe, eu não sabia também. Os famosos prémios Grammy, também a instituição depois define Grammys nacionais de cada país. Isso é uma coisa que eu não sabia, descobri este ano. Pronto, não sei se sabias, Celina, mas é assim. Quando ele disse, eu ganhei 4 Grammys noruegueses, eu pensei, eles devem ter lá uma instituição que dá um prémio que se chama Grammys. Mas não, é a própria instituição Grammy que depois dá às várias nacionalidades. Resumindo, ele é realmente um compositor muito, muito conceituado, porque ele também faz as bandas sonoras de muitos filmes noruegueses, e ele apresenta-se a solo, com uma tuba, com uma guitarra elétrica que toca com um arco de violino, com um trompete e toda uma série de sintetizadores e pedais. E ele faz todo o universo sonoro, que é uma autêntica viagem ao universo. Às vezes o som da tuba parece um som de uma baleia em Marte. Olha, eu nem sei como dizer isto. São sons experimentais. Desafiante, mas é um experimental melódico. As pessoas perceberem, não vai àquele experimental extremo no Madeira Dig, como as pessoas conhecem, é um experimental melódico com muita melodia. Eu estou muito interessado a ver um concerto, admito que foi um dos concertos que quando eu preparei para este ano percebi que ia ser um dos grandes desafios para o ouvido do público, mas eu acho que aí está, é isso que nós queremos com os concertos dele, que as pessoas aprendam a ouvir novas sonoridades também, não é? É um pouco isso. Pá. Estamos a falar com o Nuno Barcelos, ele que é programador dos concertos
Concertos L que começam a inundar a estalagem de São a estalagem da Ponta do Sol. Da Ponta do Sol. Não sei a que propósito é que fui buscar agora São Vicente. São estalagens, tudo mas bem. São E estalagens. fica naquele lado da ilha também. Eu não conheço essa. Tenho que ir conhecer. Deve Sim, ser para conhecer. Pronto, é gira. Acho que sim, também. Mas não, a estalagem da Ponta do Sol, que é o local habitual, paradisíaco e já palco habitual também para muitos madeirenses que já os integram no seu verão. É claro que já há um público-alvo. Há pouco lia que no Rock in Rio já não são bem as bandas que andam a fazer a batida, é mais o público que faz a batida das bandas. A dada altura, na Ponta do Sol, isto também acontece. A dada altura, o público envolve-se de tal maneira que já artistas e público criam uma nova batida sobre as apresentações. Se eu te perguntasse, Nuno, isto agora poderíamos ficar aqui a explorar cada um, temos um timing cada aqui na um rádio, dos artistas, mas enfim, são grandes nomes. Mas se eu te perguntasse um nome, assim, tu que tens um carinho especial por todos eles, sim, claro. Um nome que tu dissesses é mesmo imperdível, conseguias avançar ou nem por isso? Não conseguia. Eu conseguia avançar com 3 muito rapidamente. Não sei o tempo de antena que ainda temos. Ainda temos pelo menos 10 minutos. 10 minutos. Só para relembrar que, naturalmente, nós deixamos a nossa programação muito bem esquematizada a nível de informação por sabermos que é mesmo música nova e que 90% dos nomes as pessoas não conhecem. Nós temos o nosso website, que é pontadosol.com, na parte de eventos do hotel Concertos L. Lá, cada artista está numa caixa, que é só clicar, tem texto e tem 2 vídeos do YouTube para as pessoas perceberem o que é cada artista. Eu costumo dizer às pessoas para para quem ainda não conhece os Concertos L, ou porque via um artista ou outro, que isso não seja impedimento para dizer, ok, isto não é a minha praia, não estou muito interessado na programação. Nós fazemos questão que os 12 concertos vá buscar também vários públicos, desde os mais tradicionais aos mais contemporâneos, aos mais de gosto. Nós temos jazz puro, com a Maria João e com o André Santos. Vamos ter problemas de espaço para estes dias. Não sei, esperemos que sim. Mas depois temos coisas eletrónicas, como coisas de rock, como coisas de novas sonoridades, como já falámos, de Christopher Lowe. Mas se me perguntasses quem eu daria aí um destaque, olha, o Admar Castaneda é um gênio da harpa e é um dos artistas mais difíceis que nós tivemos para conseguir. É um gigante. A harpa é um daqueles instrumentos absolutamente apaixonantes. Sim, e se formos a ver a nível dos artistas mais, por exemplo, a nível do mais importante, o Admar Castaneda e o Guilherme Moret são os mais. Estamos a falar Carnegie Hall, Nova York, escutado 3 dias seguidos. Estamos a falar de vencedores do Grammy, mesmo geral. O Guilherme Moret, agora vamos esquecer aí o nome. Grégoire Marais, que faz parte da banda do Herbie Hancock, não é? Que é nada mais nada menos do que a grande referência do jazz mundial. 1 de agosto. Eu não perderia esse concerto, quer se goste de jazz ou não, porque o Admar Castaneda, com a sua harpa, consegue tocar samba, consegue tocar sons latino-americanos com a harpa. Ele é tão virtuoso, é mesmo uma coisa de outro planeta. Quero destacar a Sara Tavares, que as pessoas, nós lembramos sempre da Sara. Nós lembramos sempre da Sara Tavares do tempo da Chuva de Estrelas e vou chamar a música. Agora já anda aí. Ela avançou tanto sim, e ela muito. Tem este disco, é o último disco, é o final de 2017, na minha opinião, um dos melhores discos nacionais de 2017, feitos em Portugal, produzido pelo Branco e o Calaf dos Braca São Sistema. Aliás, ela que acaba por ter uma performance no Festival Eurovisão, exatamente com o Branco e com a Mayra Andrade. Exatamente. Eles 3 que combinam tão bem em termos de diferentes formas de abordar sonoridades. Exatamente. E eu não perderia esse concerto, porque a Sara Tavares é uma voz muito querida a todos nós portugueses, mas ela mais que isso vem com um disco fabuloso, com muita eletrónica também, com muitos sons de Cabo Verde, vem com a banda completa. Eu acho que é um disco mesmo, para quem ainda não conhece o último disco, que saiu em novembro de 2017, é mesmo a não perder. Portanto, eu destacaria isso. Eu estou a nível de cancioneiro português, o Tatanka, vocalista dos Black Mamba, que já tiveram cá, está com um disco muito pessoal, é um disco muito dele, não é nada a ver com os Black Mamba, é um disco mesmo que ainda não saiu, que vai ser em outubro e que vamos ter a oportunidade de ver o disco na totalidade cá na Madeira. Portanto, temos este cancioneiro português e depois temos essa parte eletrónica que já referi, o Perri, por exemplo, que é estreia nacional também, que é um formato eletrónico mais denso, que vai buscar o universo de Portishead, o universo de David Lynch. Ele vai estar cá no dia 1 de setembro.
que será uma estreia nacional também, artista francês. Eu também não perderia, os vídeos são muito fortes, é uma sonoridade muito diferente do que estamos habituados a ouvir cá na Madeira. Bom mesmo é inscrever-se nos concertos todos. Vá. Sim, o bom mesmo é inscrever-se nos concertos todos. E como é que se faz isso? Vá? Sobretudo porque estamos mesmo na reta final do nosso. Já estamos no final. Vamos tentar perceber agora, relativamente às inscrições, relativamente ao modo como se pode participar, para os nossos ouvintes, eventualmente menos habituados a estas andanças dos concertos L, como é que tudo é possível para um cidadão comum? Pois, é isso. Relembremos as pessoas que realmente têm mesmo que marcar presença, e existem 3 formas ou 4 formas. Naturalmente, no site onde eu referi, onde tem a caixa com os artistas e é possível conhecer um pouco de cada um, por baixo tem um formulário automático que a pessoa só põe o nome, o e-mail e o número de pessoas que vai consigo. E depois tem o Facebook da estalagem, tem o próprio número de telefone, podem ligar para lá e nós aceitamos a reserva. Também o próprio Messenger do Facebook da estalagem. O que é preciso relembrar é que os concertos abrem de 2 em 2, isto é, não é possível se inscrever para setembro. Neste momento estão abertas listas para o dia 30 da Yara Renault e o dia 7 do Christopher Lowe. Assim que a Yara Renault terminar este sábado, no domingo abre automaticamente o seguinte. E portanto é um pouco essa lógica. E isto é uma lógica que no passado, depois as pessoas abrem ao domingo. Abrem assim que um termina, o outro abre. E sempre duas listas abertas. Isto é uma lógica, porque no passado muitas pessoas inscreviam-se, por exemplo, ao último concerto em outubro e depois não apareciam, não pode ser. Portanto, relembramos criar aí alguma dinâmica também de responsabilidade de que a pessoa quer realmente ir, porque depois, às vezes, aqueles concertos que esgotam é injusto para as pessoas que querem ir e depois não vão para aqueles que se inscreveram, não é? E eu garanto que há muitos em que as pessoas querem mesmo muito ir. Esperemos que sim. E só para terminar, isto está associado a um consumo mínimo de 7 euros no bar, que tem que ser pago na porta, portanto é um valor simbólico para o formato que estamos a oferecer, mas também é essa lógica de responsabilização da presença. Com certeza. Okay. Nuno, estamos mesmo sobre o final desta nossa entrevista. Fica essa referência de que se pode passar pela página da Estalagem da Ponta do Sol, linkar diretamente para os concertos L e poder ficar informados sobre cada uma das bandas e sobre também, e se calhar também agora aqui fomentar um pouco da cultura musical no que diz respeito a cada um de nós, porque é sempre interessante percebermos que sonoridades é que vão marcando os ritmos contemporâneos a nível mundial. Agradecer-te imenso a tua presença, a dizer-te que é sempre um gosto, que se calhar vamos ter que marcar aí mais uns espaços novos para discutirmos alguns outros assuntos que tenham a ver com música, mas esta é de facto sentes que esta programação Concertos L é uma lufada de ar fresco na programação geral dos concertos de verão da nossa região? Sim, isso não tenho dúvidas. Agora, obviamente, eu sou suspeito para falar que sou programador, mas sim, se formos a ver, naturalmente, os municípios e as casas de espetáculos cá na região geralmente vão para um formato mais comercial ou popular, não é? E aí percebe-se que às vezes têm massas e etc. Nós também, cada macaco um sagalho, obviamente. Nós, como não trabalhamos com massas, temos um jardim pequeno e queremos trabalhar neste nicho, sim, obviamente, comparado para todos os outros espetáculos de verão na Madeira ou no ano todo, sim, obviamente que os concertos L é completamente uma lufada de ar fresco. Ou não teríamos 4 estreias nacionais, que são 4 artistas que já são, não são provavelmente artistas que lançaram uma música que nós fomos buscar. São artistas que já têm vários discos e que estreiam-se em Portugal cá este ano. Para dar um exemplo, o ano passado a Seve da Lisa, que foi a nossa estreia nacional, depois foi tocar ao Vodafone Mesh Fest, teve concerto escutado, e vai tocar agora no Superbox Super Rock. E tocou pela primeira vez em Portugal, foi cá na Madeira. Portanto, isto sem presunção, sem agora estarmos aqui naquela lógica, lá está Não, as verdades são passaditas nesse sentido em que nós fazemos esse esforço, tentar perceber estas novas tendências que vão arrebentar a seguir, e acho que sim, acaba por ser uma lufada de ar fresco, e gostávamos imenso, mais uma vez, contar com a confiança do público da Madeira, que assim tem sido estes anos todos, tem-nos acarinhado imenso, muitas vezes até as pessoas dizerem, eu nem sei o que é, mas venho porque eu quero ver e sei que vou gostar. Eu acho isso fantástico, portanto esperamos poder continuar a ter esse espírito de aventura da malta que nos visita, porque é isso que se quer, não é? É bom consumir as coisas sem preconceitos ou conceitos. Eu acho que nem sequer é preconceitos, sem os conceitos. Olha, vamos ouvir uma coisa nova. Se não gostar, pronto. Acho que sim, confiem em nós, pá, e agradecemos essa confiança, pá. Só temos a dizer isso. E eu que agradeço a possibilidade de conversar contigo este bocadinho. Obrigado, um prazer. Também garanto que vamos continuar na JM-FM a divulgar esses concertos ao longo de cada fim de semana, também com esse dar a conhecer estas novas sonoridades contemporâneas. Encontramos-nos por lá então, no próximo sábado. Sim, senhores, pá. Obrigado. 88.8 FM.